Paz do Senhor, irmãos. Vamos retomar o vídeo. Foi interrompido, um sinal fraco de internet, mas nós já corrigimos. Eu quero retomar aqui com os irmãos Isaías capítulo 40, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Queridos, uma tragédia se abateu sobre o mundo. São mais de 215 mil pessoas mortas nos 10 países mais afetados pelo novo coronavírus. Parece que estamos vivendo um filme de guerra biológico, onde os cientistas, médicos, ninguém tem uma solução para o mal que estamos a viver. Uns até chegam a dizer, em toda a minha vida eu nunca vi algo parecido. E uma tragédia como essa, que transtorna a vida da humanidade em segundos, uma tragédia como essa, em que transtorna a humanidade de todo o planeta Terra, que transtorna a vida de todas as pessoas, que transtorna a economia mundial, deve fazer-nos refletir sobre quanto é frágil aquilo que nós consideramos frágil. Quanto é frágil aquilo que nós consideramos algo estável, algo sólido. A nossa condição financeira, o nosso status social, a nossa formação acadêmica, tudo isso deve nos fazer refletir pela situação, pelo momento que estamos a viver. Aí lembramos com o que o profeta messiânico ele vai dizer, né? Como a vida ela é breve. A vida é muito breve e por isso, ao falar sobre isso, nós precisamos sorrir hoje, porque amanhã nós podemos chorar. Se nós formos colocar a situação em dezembro, janeiro, muitos estavam passeando, outros estavam esbanjando seu dinheiro, porém agora a grande maioria, ou melhor dizendo, boa parte da população mundial está na sua casa, recluso dentro da sua casa. Isso nos mostra o quanto a vida é frágil, isso nos mostra que aquilo que nós consideramos sólido, aquilo que nós consideramos estável, isso é muito frágil. Nós precisamos reconhecer a brevidade da vida, precisamos reconhecer como que a vida é breve. Por isso, nós precisamos sim olhar para nós mesmos e não nos acharmos autossuficientes, não olharmos para a nossa condição, seja ela financeira, seja ela na questão da formação, seja ela no status social, qualquer que seja, nós precisamos olhar e observar que existe um ser superior a nós, que merece todo louvor, toda honra e toda a nossa consideração. A metáfora utilizada por Isaías tem como base o vento oriental, e esse vento oriental ele era capaz de secar as ervas, ele era capaz de secar as flores, e esse vento é comparado, o profeta messiânico, o profeta Isaías compara esse vento ao hálito do Senhor, aquele que dá a vida e que tira a vida, aquele que é capaz de sustentar o ser humano na face da terra, aquele que é capaz de fazer descer a sepultura, mas também é capaz de fazer subir de lá. Porque, queridos, a nossa existência, ela é dessa forma. Ela é tão passageira quanto a erva. Ela é tão passageira quanto a flor. Por isso, nós precisamos entender a brevidade da vida e precisamos refletir sobre o quanto a nossa vida é frágil. Precisamos refletir o quanto a vida do ser humano é frágil, e ao fazer essa reflexão, nós teremos uma visão clara a respeito da nossa condição humana, uma visão clara a respeito do quanto nós precisamos considerar as coisas essenciais, quanto nós precisamos considerar as coisas primordiais, deixar as banalidades, as futilidades, deixar a mediocridade e observar aquilo que realmente importa na nossa vida. Por isso,
ao observar que a vida humana é como a erva, um certo dramaturgo francês, ele disse o seguinte: cada momento na vida é um passo para a morte. E ele diz isso com propriedade, porque nós não podemos omitir o aspecto transitório da vida. A vida, ela é transitória, e por isso eu preciso entender isso, que nós nascemos, nós desenvolvemos, nós envelhecemos e nós morremos. Isso talvez para alguns é muito, passar 10, 20, 30 anos, chegar até os 70 anos, outro chega um pouquinho mais, mas isso depois se acaba, né? Aquele ser humano já não existe mais, ou até mesmo outros que são acometidos por alguma doença e chegam a falecer antes disso. E isso, querido, deve nos fazer refletir a respeito do aspecto transitório da vida. Isso deve nos fazer refletir quanto a vida é breve. Isso deve fazer-nos refletir na palavra do profeta Isaías, que fala que a vida humana, ela é comparada à erva, a vida humana é comparada à flor. E o que eu preciso entender, o que eu preciso fazer para entender isso? Eu preciso, querido, compreender que também estou incluído nisso. Não é porque eu sou cristão, que eu sou evangélico, que eu não estou incluído nisso. Muito pelo contrário, eu, servo, você, serva, precisa entender a transitoriedade da vida. Eu, servo, você, serva, precisa entender que a vida é breve como a erva. E ao entender isso, eu preciso utilizar algo que Deus deixou para mim, que Deus deixou para o ser humano, que é primordial, uma palavra chamada tempo. E utilizar o tempo de uma maneira sábia, de uma maneira diligente. E ao fazer isso, eu remeto ao Salmo 90, o verso 12, que ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. O que isso significa, querido? O que isso quer dizer? É saber utilizar o tempo de forma sábia. E utilizar o tempo de forma sábia é aproveitar o tempo que Deus nos deu para estar com os nossos pais, para estar com a mamãe, para estar com o papai. Não colocar o seu pai, a sua mãe no asilo sob o pretexto de não ter tempo para eles. Querido, brincar com o seu filho, acompanhar a vida escolar do seu filho, conversar com eles, ter o prazer de estar juntamente deles, sem o pretexto de que não tem tempo, que a sua vida é corrida e você não ter tempo nem mesmo para acompanhar o crescimento do seu filho. Muitas coisas, querido, roubam o nosso tempo, de modo que nós não sabemos a utilização sábia do tempo. Quando o profeta messiânico e também o salmista vai falar sobre a brevidade da vida, sobre a transitoriedade da vida, todos eles vão utilizar a palavra sabedoria, vão utilizar a palavra tempo. Sabe por quê? Porque tempo e sabedoria, elas precisam andar juntas. Quando eu uso meu tempo de forma sábia, quando eu uso a sabedoria para utilizar o meu tempo, eu sei fazer com que as minhas relações, eu sei fazer com que a minha relação familiar seja proveitosa, com que a minha relação com os meus amigos seja proveitosa, com que o meu trabalho, o tempo no trabalho seja proveitoso, queridos. E saber viver a vida com sabedoria, saber utilizar o tempo com sabedoria é essencial para qualquer ser humano. Por isso é importante que nós gastemos horas e horas com diálogo familiar e não nas redes sociais. Por isso é importante que eu venha me cercar mais de pessoas e menos de coisas materiais. Por isso é importante que eu tenha tempo para Deus, porque alguém já disse que não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E isso fala com uma certa propriedade, porque de que adianta nós angariarmos muitas coisas, nós corrermos de um lado para o outro, termos muito dinheiro na poupança, termos muitos investimentos, termos
uma formação acadêmica invejável, de que adianta, querido, quando nós utilizamos o tempo sem sabedoria, nós podemos conquistar muitas coisas, sejam elas materiais ou sejam elas no âmbito da subjetividade, mas entendendo, querido, que mesmo que eu venha angariar muitas coisas aqui na terra, mas se eu não soube utilizar o meu tempo de forma sábia, eu não soube, na verdade, eu não fiz com que, na verdade, esse tempo fosse proveitoso para a minha vida e para aqueles que me cercavam. Por isso, viver a vida de forma sábia, entender a brevidade da vida é essencial para nós, é essencial para a nossa vivência, porque quando nós utilizamos esse tempo de forma sábia, nós alcançamos um coração sábio. O que era alcançar um coração sábio? É viver a vida com sentido. E viver a vida com sentido, querido, é entender que eu preciso ter uma visão clara de mim mesmo. Eu preciso ter uma visão lúcida de mim mesmo em relação à eternidade. Porque eu posso conquistar muitas coisas aqui, mas se eu não tenho uma visão lúcida de mim mesmo em relação à eternidade, a minha vida no aqui e agora, ela pode ter sido proveitosa no âmbito da humanidade, no âmbito das minhas relações humanas, mas de que adianta eu ter conquistado muitas coisas e ter perdido o essencial, o primordial para a minha vida por toda a eternidade? Por isso, querido, de nada adianta ter o que comer, de nada adianta ter o que beber, de nada adianta se alegrar e descansar, se no Espírito estamos com fome, se no Espírito estamos com sede, se no Espírito estamos tristes e estamos cansados. Por isso que Jesus disse certa vez: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus Cristo, sim, é o sentido para a nossa vida, aqui e agora, mas também no porvir. Jesus Cristo é aquele que nos ensina a transitoriedade da vida, que a vida é como erva, mas é aquele que nos ensina a utilizar o nosso tempo de forma sábia. A Bíblia, querida, é um manual de sobrevivência. A Bíblia, ela vai falar das relações entre pai e filho, entre filhos e pais. A Bíblia vai nos ensinar a respeito das relações entre irmãos. A Bíblia vai nos ensinar sobre economia. A Bíblia vai nos ensinar sobre a psique. A Bíblia vai nos ensinar sobre muitas coisas da vivência humana. Sobretudo, a Bíblia vai nos ensinar que o aqui e agora não é tudo. A Bíblia vai nos ensinar de que adianta nós conquistarmos muitas coisas aqui se nós negligenciarmos o essencial. A Bíblia nos fala de um homem que ele tinha um pequeno celeiro e ele disse que iria destruir aquele celeiro e construir um maior, e ali ele depositaria as suas riquezas, ali ele depositaria os teus bens. E ele disse, depois que conquistou, depois que depositou, que armazenou todos os seus bens, ele disse: alma, você tem muitos bens para muito tempo, agora, alma, você vai comer, você vai beber, você vai se alegrar, você vai descansar. Mas uma voz bradou do alto e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Querido, às vezes o ser humano está vivendo dessa forma. Ele até tem alguma coisa, ele até conquista alguma coisa, mas ele vive simplesmente a transitoriedade da vida, ele vive simplesmente o aqui e agora, ele vive simplesmente na sua correria desenfreada, ele vive simplesmente observando as coisas que ele pode alcançar no âmbito material, no âmbito da formação acadêmica, no âmbito das suas conquistas pessoais, mas ele esquece que alguém vai bradar do alto e vai dizer, e vai chamar ele como louco. Ele achava que estava vivendo com sabedoria ao conquistar tudo aquilo que a sua alma almejava, mas ele na verdade estava se comportando como um louco, ele estava se comportando como um doido, porque a Bíblia vai dizer para ele: alma, esta noite te pedirão a
tua alma e o que tens preparado para quem será. Em outras palavras, não adiantava fazer como os faraós, querer que todas as suas conquistas pessoais fosse depositada no seu túmulo, porque no porvir nós não podemos levar aquilo que nós angariamos aqui na terra. Por isso, querido, de nada adianta ter o que comer, o que beber, se alegrar no aqui e agora, descansar no aqui e agora, se o nosso espírito está com fome, com sede, está triste, cansado. Mas eu quero te dizer uma coisa, que viver com sentido é ter uma visão lúcida de si mesmo em relação à eternidade. E essa visão, querido, derruba toda arrogância humana, derruba toda prepotência, porque quando nós fazemos isso, querido, nós entendemos que a vida, ela passa a ganhar sentido quando nós entendemos que a eternidade é uma realidade, porque quando nós fazemos isso, nós entendemos que a vida aqui na terra, ela vai ter sentido sim, mas ela é simplesmente, querido, algo que vai passar, e aquilo que nós fizemos aqui, aquilo que nós demos a devida importância aqui em relação à palavra de Deus, é o reflexo do que será a nossa eternidade. Eu ouvi esses dias um certo homem muito famoso aqui no Brasil dizer que a humanidade não deu certo aqui na terra. Isso, querido, essa frase, ela somente pode ser real quando para o homem a eternidade não é uma realidade. Quando nós, como seres humanos, entendemos que a eternidade é uma realidade, quando nós entendemos que a vida é como erva e passamos a utilizar o nosso tempo com sabedoria e usamos ali um coração sábio para viver com sentido, nós agora entendemos que podemos viver a vida aqui e agora com intensidade. Por isso que nós precisamos aproveitar as coisas que são essenciais, deixar de lado, querido, aquilo que é supérfluo, aquilo que é mesquinho, aquilo que é fútil, e olhar e observar aquilo que é primordial, aquilo que é prioridade para a nossa casa. Disse um certo poeta anônimo, ele disse o seguinte: se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver o aqui e agora. O importante é viver o hoje, porque o ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Isso, querido, é uma frase que serve para aqueles que estão desprezando a vivência com seus pais, que estão isolando seus pais, talvez num asilo, e dizendo: a minha vida é corrida, quando eu tiver um tempinho eu vou estar mais ao lado do meu pai. Isso serve para você, jovem, para você, adolescente, que está querendo viver somente as suas curtições e não está observando a importância de viver ao lado da sua avó, ao lado do seu avô, ao lado daquele que realmente é importante para você. Num pretexto de viver as suas amizades que não são amizades, você está desprezando aquilo que é prioridade e está observando aquilo que é supérfluo, aquilo que é fútil, aquilo que é simplesmente uma máscara. Saiba, querido, aquilo que é prioridade para você. Sorria hoje, venha abraçar hoje, venha estar ao lado de quem você ama hoje, venha, querido, dar importância para aquilo que é realmente essencial para a sua vida, porque a vida que Deus nos deu é o importante para que nós possamos amar esta vida, é importante para que nós possamos dialogar com aqueles que estão ao nosso redor, é importante para que nós possamos apreciar aqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Deus colocou em sua vida pessoas, Deus colocou em sua vida a sua mãe, Deus colocou em sua vida o seu pai, Deus colocou em sua vida o seu irmão,
Deus colocou em sua vida o seu filho ou os seus filhos, Deus colocou em sua vida os teus amigos. Por isso, querido, viva a vida com intensidade, preserve aquilo que é essencial, preserve aquilo que é primordial, porque tudo vai passar. Por isso eu preciso viver o hoje, porque talvez, querido, amanhã nós não teremos mais como fazer isso. Quantos que já partiram dessa vida e muitos filhos estão dizendo: mas eu não curti a minha mãe, eu não curti o meu filho, eu não curti a minha avó. Por isso abrace hoje, por isso beije hoje, esteja ao lado daquele que você ama hoje, entenda que a vida é como erva. Talvez, querido, o que estamos vivendo nesses dias, que está trazendo terror para muitas pessoas, é uma permissão de Deus para que eu possa entender que a vida é breve e eu passe a utilizar o tempo com um coração sábio, e eu passe agora a viver a vida com intensidade, dando importância para aquilo que deve ser observado. Diz numa certa ilustração que uma mãe estava ali com a sua criança no colo e ela estava passando ali próximo a uma caverna, e ao passar próximo àquela caverna, uma voz bradou lá de dentro e disse para ela: mulher, entre aqui, pegue tudo que você achar que é importante, mas não se esqueça do principal. Aquela mulher entrou para aquela caverna e, ao olhar para um lado e para o outro, ela viu ali diamantes, ela viu ali pérolas, ela viu ali ouros, ela viu ali muitas riquezas, muitas pedras preciosas, e ela começou a encher os seus bolsos, ela começou a encher alguns sacos que estavam ali, e ela começou agora a encher aqueles sacos, encher os seus bolsos, encher tudo que ela podia encher. Deixou o seu filho de lado ali num canto daquela caverna e começou ali a desfrutar daquelas riquezas, a desfrutar daquelas joias, a desfrutar de tudo aquilo que poderia fartar a sua vida material, que poderia trazer um significado material, um significado no status social dela, um significado na relação daqueles que poderiam enxergar ela como uma pessoa poderosa, como uma pessoa abastada. Mas, querido, ao fazer tudo aquilo ali, ela começou a dar importância para aquelas riquezas e se encheu, e uma voz bradou novamente e disse: você só tem 5 segundos, agora eu vou te dizer, saia dessa caverna com todos os bens que você pegou, mas não esqueça do essencial, do principal. Aquela mulher, ao ouvir aquelas palavras, pegou aqueles sacos, se encheu de todas as riquezas e correu saindo daquela caverna, e a porta se fechou, e ali aquela caverna nunca mais se abriu. E quando aquela mulher ali, com a alegria do bem material, estava caminhando em direção para a sua casa, vendo ali que a sua vida poderia ser modificada do dia para o outro materialmente, num certo momento daquela caminhada, ela caiu em si e ela correu novamente para a caverna, porque ela se deu conta de que o seu filho havia ficado dentro daquela caverna, mas já era tarde demais. Ela perdeu o seu filho havia perecido dentro daquela caverna, porque já não tinha mais como abrir. Aquela mulher começou a chorar, começou a bater na porta daquela caverna, mas não tinha mais jeito, e ela já olhou para aqueles bens e já não tinha mais significado aqueles bens. Talvez, querido, o que estamos vivendo está transmitindo essa mensagem para os poderosos, está transmitindo a mensagem para aqueles que colocaram a sua confiança na sua riqueza material, mas uma voz está dizendo: não esqueça o principal. E o principal, querido,
querido, é o que eu e você precisamos desfrutar, aquilo que Deus colocou de principal, de importante na minha e na sua vida. Não esqueça do principal, porque o principal é o que vai nos fazer viver a vida com intensidade, mas nunca se esquecendo que a vida é transitória e é comparada com uma erva. Que Deus em Cristo nos abençoe e que essa palavra fique gravada nos nossos corações. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e inefável consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Que o grande Deus venha te guardar nesses dias, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.